Ele foi um sucesso estrondoso quando escreveu um livro onde a narradora era a morte. E depois de 13 anos de muito sofrimento, reescrevendo, apagando, escrevendo, tirando, pondo, ele lançou seu mais novo livro. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. O construtor de pontes, do Marcos Zusak. Marcos Zusak ficou muito famoso quando ele lançou o livro A Menina que Roubava Livros. Um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, que fala muito do período nazista e que é narrada pela morte. E agora, o pessoal aí que assina o Intrínsecos, o clube do livro da editora Intrínseco, eles mandaram como terceiro livro desse clube, O Construtor de Pontes. Eu vi muitos comentários dizendo que não gostaram desse livro, que achou ele parado, que estavam estagnados na metade. O que eu vejo aqui é que o Zusak ele age como um grande pintor modernista que vai jogando as cores na tela para fazer surgir o formato, o desenho. Então eu comparo este livro aqui a uma obra de arte. Eu gostei bastante dele. E uma obra de arte modernista, dessas onde as frases são curtas, são jogadas no meio do contexto e você demora um pouco para poder entendê-las. Então, acho esse livro aqui realmente sensacional. Ele começa meio parado mesmo, até parece que ele te força no começo quando ele diz: no início havia um assassino, mas esse assassino é apenas uma palavra, ele é mais do que um assassino. Então, além de jogar as palavras ao vento, assim, tentar criar um grande panorama, um grande quadro, o Marcos Zusak também se mistura e embaralha o tempo neste livro. O tempo ao mesmo tempo, que é importante, não é. É como se fosse aquele quadro dos relógios do Salvador Dalí, onde o tempo vai derretendo e escorrendo por entre a ramagem. E por que eu falo isso? Este livro acontece em tempos diferentes, em períodos diferentes. E eu encararia ele como se ele fosse uma grande crônica e ao mesmo tempo um livro de memórias. Partindo para a história, são 5 irmãos que moram no subúrbio de Sydney. Lembrando que o Zusak é australiano, moram no subúrbio de Sydney. E eles são crianças órfãos, eles não têm pai e também não têm mãe. Mas a história acontece 11 anos depois dos fatos narrados. Ela começa 11 anos depois dos fatos narrados, quando o irmão mais velho dos Dunbar resolve contar a história do Clay. E é por isso que é uma grande crônica e um grande livro de memórias. Porque o irmão mais velho, que é o Michael, ele vai narrando conforme vem na memória dele os fatos. Então não tem ordem, ele vai se lembrando e vai contando para você ali. E essa falta de ordem, essa falta de tempo, essa falta de temperança na narrativa torna o livro mais interessante. Pelo menos na minha visão, eu achei que o tornou mais interessante. Mas, voltando para a história, quando ele resolve contar a história do Clay, ele vai até uma casa e lá ele encontra uma máquina de escrever, a carcaça de uma cobra e a carcaça de um cachorro enterrado. Ele arranca aquilo da terra e leva embora. Coloca a máquina de escrever na cozinha e vai começar a narrar a história. Esses meninos ficaram sozinhos porque a mãe morreu e o pai os abandonou. Então, cada vez que ele vai contar a história do Clay, ele tropeça na história da própria família. Mas o foco ainda assim é o Clay. E olha que coisa sensacional. É um irmão que se propõe a contar a história do outro, de um modo em que ele lembre. E ele vai contar 11 anos desse período, né, da infância das crianças, mas ele também vai voltar lá atrás e explicar a história dos pais. Muitas citações aqui no livro e muita referência, e muito na Odisseia e na Ilíada.
Porque os pais, a mãe dele gostava muito deles, a mãe deles gostava muito de A Ilíada e da Odisseia. Ela era pianista, ela veio refugiada para a Austrália e o pai pintava, fazia quadros. Apesar de serem pobres, eles tinham um embasamento cultural grande. Em vários momentos, esse livro me lembrou trechos de Os Capitães da Areia, que também conta a história de crianças órfãs e pobres, mas aí é na Bahia. Mas me lembrou. O que o torna a sua visão, que acha o livro cansativo, não pare. Continue lendo, prossiga na história, porque é boa, é emocionante. Existem momentos aqui que você não pode passar despercebido sem que escape de vossos olhos uma lágrima. E quando eu digo de jogar as frases, eu peguei aqui um trecho aleatório qualquer. Deixa eu ver aonde está meu óculos. Está aqui. Ele diz, com muita rapidez, mas com muito embasamento: é curioso ver como se desenrolam as confissões. Admitimos quase tudo, e é o quase que conta. São essas frases jogadas que tornam o livro emocionante em si. Fiquei cativado pelo calor do olhar dela. Ela parecia a primeira xícara de café pela manhã. Para quem toma café sabe que isso é o que lhe dá força logo de manhã. Eu que tomo café, vocês já sabem, né? Mas voltando a esses 5 irmãos, eles encaram os traumas da vida, como ser abandonado pelo pai e a morte da mãe, de maneira diferente. Um dos irmãos revolta-se, é o mais nervoso de todos, e ele até sai da escola por causa da sua rebeldia. O mais velho descarrega todo esse seu inconformismo tendo que cuidar dos irmãos. O Clay corre, como se ele fosse um grande maratonista, para descarregar o estresse, a melancolia e a tristeza. O mais novo tem animais de estimação. E é aí que entra na história os animais mais curiosos. Porque para disfarçar a solidão do irmão pequeno, o irmão mais velho deixa ele ter o animal que ele quiser. Então ele tem um peixe, ele tem um pombo, ele tem uma mula, ele tem um gato, ele tem um cachorro. E ele coloca nomes de personagens da Odisseia. Inclusive, se eu não me engano, o peixe chama Telêmaco, o burro chama Aquiles, entre outros, que agora eu não vou me recordar o nome certinho. Deixa eu ver se tem o nome certinho de todos eles aqui. Aqui vem a revistinha, né? É intrínseco. E aí aqui pode ser o nome dos animais, que eu não me recordo direito. E em relação à corrida, realmente, né? Tem gente que recomenda a corrida para desestressar, andar, caminhar. Esses dias até me falaram isso. Sim, ó, a mula chama Aquiles, o cachorro chama Aurora, o pombo é que chama Telêmaco, o gato chama Heitor e o peixe chama Agamenon. Então, personagem desses livros que eu citei. E aonde entra a questão do construtor de pontes? A questão do construtor de pontes entra quando o Clay, que é apaixonado por Michelangelo, e a ponte do Gard, vou deixar a ponte do Gard aqui, ele é apaixonado por essas construções, ele resolve ir construir uma ponte. E quem vai ajudar ele a construir essa ponte é o pai que tinha desaparecido. Então, isso já não é surpresa ao longo do livro, porque você sabe que a ponte física é apenas uma figura, é apenas uma ligação da ponte física com a ponte emocional. Vai ser a ligação entre os filhos abandonados e o pai que regressa, assim como na Odisseia o grande herói regressa das suas viagens. Então essa é a referência principal, é o encontro dos filhos abandonados ao pai que regressa, numa inversão, vamos pegar a questão bíblica do filho pródigo, né? O filho que retorna, então é o pai que retorna. E o Clay vai ser responsável por construir essa ponte. E toda essa história que vocês vão ter dos pais das crianças, ela foi narrada pelo Clay, porque a mãe, nos seus momentos finais da vida, foi contando a história para o Clay. Por isso que ele é o personagem tão importante e principal. Fica aí fortemente a dica de O Construtor de Pontes,
quando a editora lançá-lo em catálogo, porque agora só quem é assinante recebeu, mas será lançado em breve com certeza, recomendo-se que compre, que leia e não pare na metade, porque a história evolui, cresce e fica melhor a cada dia, a cada página, ok? Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Desculpa a bagunça, mas eu acho sensacional quem tem tempo de arrumar isso com a mais ligeireza possível. Eu vou arrumando devagarzinho, porque o meu tempo está curto. Tirando aí a questão dos livros, obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech